Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Reck, eu sou o Country Manager da Genexus aqui no Brasil. Hoje a gente está iniciando uma série nova aí de webinars, que o objetivo é a gente estar apresentando casos reais, né, de aplicações críticas, né, que utilizam e foram criadas aí com o Genexus, né, para demonstrar um pouco para o mercado também que temos, sim, muitas aplicações parrudas, né, complexas, quer seja sob o ponto de vista de performance, de utilização, quantidade de usuários, como também, principalmente, com agilidade para tratar mudança de regra de negócio, né? Então, essa primeira webinar dessa abordagem de aplicações reais críticas, a gente está trazendo o nosso parceiro, a Migrate. A Migrate depois o Glauber vai explicar, mas tem uma solução de alta complexidade e de alta volatilidade de regras de negócio. Então, é o exemplo perfeito para a gente começar nessa série de webinars. Tá? Nós estamos aqui com o Glauber Wedingen, que é o diretor de operações da Migrate. Depois ele vai contar mais sobre a Migrate, a gente vai fazer um papo e apresentar mais as coisas. Tá? Como nós temos participantes que podem não conhecer a Genexus, eu vou fazer uma breve introdução aí da Genexus para vocês, tá? Prometo ser rápido, né? Bom, primeiro, o que é o Genexus, né? Genexus é um software que faz software. Essa é a definição mais simples e clara da Genexus, né? E quando a gente fala de software, né, a gente tem que falar do paradoxo do software. Qual que é o paradoxo do software, né? O software está cada vez mais dominando o mundo, né? Ou seja, tudo hoje em dia é software, né? E, ao mesmo tempo que a utilização de software está aumentando no mundo, o processo de você criar e manter e dar manutenção do software está cada vez mais difícil, mais complicado e mais caro, né? É muita tecnologia, é muita regra de negócio mudando, enfim, é um processo caro. E por que isso é caro e é difícil, né? A gente tem um trio que compõe as soluções de software, que a gente divide em 3 grandes pilares aí, né? O pilar da tecnologia, onde tem as linguagens, os sistemas operacionais, né? A parte de comunicação, né? Nós temos o pilar do negócio, né? Que são as regras de negócio, os processos, os dados propriamente ditos, né? E temos o outro pilar, que é o pilar do desenho, como que o software se externaliza ao mundo, né? Qual que é a interface, o tipo de interface, de entrada ou saída, enfim, né? Então, essas 3 coisas, elas se balanceiam para produzir um software, né? Agora, o que a gente vê hoje é que o código, no paradigma normal de software, o código ganha. Como assim o código ganha? O código, ele se sobrepõe nesses 3 pilares aos outros 2. Por exemplo, se a gente imaginar um sistema bancário escrito há 50 anos atrás, em uma linguagem COBOL, a regra de negócio está lá dentro do código, não está separada num lugar, né? Assim como o desenho todo da tela, ele está também lá tudo dentro do código. Então, o código ele predomina sobre as outras 2 coisas e torna mais difícil e mais complexo você mudar a regra de negócio e mudar o desenho, porque você obrigatoriamente vai ter que mexer isso tudo via código. Tá? Então, por isso que a gente diz que o código ganha, né? Qual que é o paradigma nosso na Genexus, né? A gente imagina que a parte de interface, o design da interface e a parte das regras do negócio é que deveriam se sobrepujar e ganhar do código ou da tecnologia. A tecnologia ela deveria simplesmente ser um fator para você propiciar você fazer o deploy dessa aplicação, né? E não se tornar o elemento, o pilar mais importante dessa aplicação. Tá? Então, essa é a nossa filosofia para gerar a nossa plataforma, e a nossa plataforma ter o objetivo de simplificar o desenvolvimento de software, né? Qual que é aí o nosso valor, né? É a gente propiciar com isso,
com o nosso modelo de gerar software automaticamente, né, uma maior produtividade, uma maior flexibilidade nas equipes, uma agilidade, né, uma abordagem incremental, mais facilidade aí para você aprender o produto, não é um produto difícil de você aprender, e ter a característica de ser a prova do futuro, né? O que quer dizer a prova do futuro? Se a gente observar aqui, nessa tela, nós temos uma linha do tempo onde a gente vai mostrando as principais tecnologias que a GeneXus foi incorporando à sua plataforma. Né? Então, nós temos desde lá atrás a parte de AS400, depois a parte de Clipper, o Windows, aí depois veio a internet, e assim sucessivamente veio ampliando os smart devices, celulares. Né? Hoje a gente tem toda a parte de interface com os provedores de inteligência artificial, enfim, blockchain, chatbots, tudo isso já está integrado dentro da nossa plataforma. Então, a plataforma ela vem evoluindo e ela está à prova do futuro, porque os usuários da plataforma, ao longo do tempo, eles puderam se beneficiar disso na hora que foram gerar as suas aplicações. Né? Eles mantinham a regra de negócio e poderiam gerar usando a nova tecnologia de uma maneira mais fácil do que o paradigma normal, manual. Tá? O que a gente pode fazer com a nossa plataforma GeneXus? Nós podemos conectar os sistemas de dados atuais, né? Ou integrar com sistemas internos, ou fazer uma nova aplicação usando múltiplas plataformas e múltiplos dispositivos. Né? Nós podemos resolver problemas de negócio. Enfim, nós podemos fazer todo tipo de software e todo tipo de necessidade de software com o GeneXus. Tá? Sobre a GeneXus, né, o software a GeneXus é a empresa GeneXus. A GeneXus, pessoal, ela é um player mundial. Hoje nós estamos presentes em mais de 50 países. Né? Aí onde vocês veem no mapa, onde você vê a bolinha GX, é onde nós temos distribuidores, e aonde você vê bandeirinhas, né, Uruguai, Brasil, México, Estados Unidos e Japão, é onde nós temos escritório próprio. Tá? No total, nós temos aí aproximadamente uns 130 mil desenvolvedores espalhados pelo mundo, mais ou menos uns 8.700, 9.000 clientes, e mais de 30 anos evoluindo a ferramenta. Né? Nós podemos falar aqui também do quadrante mágico do Gartner, onde a gente aparece aí já em 2017, em 2018. Né? Então, tem também um reconhecimento aí mundial do Gartner. Em 2019, o Gartner mudou um pouco o quadrante mágico, ele passou a se tornar plataforma de desenvolvimento multi-experiência. Então, nós estamos também aparecendo lá. Tá? E também no The Forest. Na Forest, a gente também aparece. E fomos mencionados na Forest como a melhor plataforma low-code que você ainda não conhece. Isso é uma coisa meio esquisita, mas é porque o que eles quiseram dizer com isso, né? Nós somos uma plataforma excelente, espetacular, mas que tem pouca visibilidade de conhecimento no mundo. Então, por isso que eles colocaram essa frase. Né? Então, nós temos um bom trabalho aí para fazer, ainda para divulgar o GeneXus no mundo. Tá? Bom, enfim, essa aí é a foto do time, do nosso último evento. Eu estou num cantinho ali, lá no fundo. Mas o time é um time construtor, entusiasta, otimista e profissional. Tá? É isso. É só uma pincelada mesmo rápida do GeneXus. Depois, se vocês tiverem mais interesse, é só entrar em contato, a gente vai contactar vocês e enfim, dar seguimento. Né? Bom, agora eu queria convidar o Glauber para contar um pouco da Migrate para o pessoal. Bacana, bacana. Obrigado aí, Ricardo. Bem-vindo a todos aí. Tem uma galera que eu conheço, tem uma galera que eu não conheço aí, conectada. Boa tarde a todos. Bom, a história da Migrate começou com o GeneXus lá em 2002, quando fomos incubados pela John Deere, que é uma multinacional do ramo agrícola, né, equipamentos agrícolas, quem sabe muitos conhecem. Nós fomos incubados em 2002 e nascemos oficialmente em 2004 como fábrica de software. Conhecemos o GeneXus dentro da John Deere.
o RP dos concessionários era desenvolvido em GeneXus, e nós somos contratados na época, incubados para trabalhar nessa ferramenta, né, nesse RP, e assim foi até 2008. Até 2008 foram 4 anos onde a Migrate foi fábrica de software, tá? Desenvolvendo projetos personalizados para a John Deere e para outras empresas no Brasil, tá? Em 2008, nasceu o primeiro produto na Migrate, né? Eu acho que boa parte das casas de software acabam criando um produto depois, né? E a Migrate começou a trabalhar dentro da área fiscal eletrônica, né? 2008, quando começou o tema de nota fiscal eletrônica aqui no Brasil, e aí nós fomos uma das primeiras empresas, aí, software house, a estar entregando uma solução conectável, né? Um framework aí para fazer a conexão entre ERPs e a Secretaria da Fazenda. Então, nasceu um produto em 2008, né? Em GeneXus, né? Nós sempre fomos GeneXus desde que a empresa nasceu, desde 2002, quando fomos incubados, né? E em 2008 nasceu o primeiro produto, era um produto desktop, era GeneXus 9 ainda, né? Versão Windows, aplicação gerada em .NET, e um dos principais impulsionadores desse produto na época foi justamente o GeneXus, em virtude da flexibilidade que ele entrega, né? Porque nós estávamos desenvolvendo uma solução onde gerávamos em .NET, né, para SQL Server, e conseguimos nos adaptar a diferentes realidades, né? Diferentes ambientes dentro dos clientes, que muitos tinham Oracle, muitos não queriam pagar licença SQL Server, então nós íamos com PostgreSQL, MySQL, né, e o GeneXus possibilitava isso, possibilitou nossa expansão, assim, num ritmo muito interessante, né. Nós chegamos a ter 6 versões, né, o GNFE, que era o produto para nota eletrônica na época, ele é gerado para 6 bancos de dados diferentes, dentro do GeneXus, né, e nós mantínhamos somente um código, uma base de conhecimento. Isso foi bacana na época, e nos abriu, assim, várias portas, né. E esse produto foi crescendo, nós chegamos, na época, a estar com 5, 6 mil clientes no Brasil, né, empresas utilizando a plataforma, né, a versão desktop. Nós tínhamos em torno de 300 software houses integradas conosco, né, que nós éramos a ponte entre a empresa, o RP e a Secretaria da Fazenda. Em 2012, nós lançamos a versão cloud dessa solução, onde nós migramos também da versão desktop para a versão web dentro do GeneXus, né, foi feita uma migração interna, foi redesenvolvido algumas partes, porque era uma aplicação que precisava ser, digamos assim, muito bem estruturada, porque ela prometia entregar robustez e rapidez no processamento dos documentos, né. Então, antes, nós tínhamos uma solução desktop instalada dentro da empresa, onde processava somente os documentos daquela empresa. Em 2012, quando nós lançamos a versão cloud, então que é o Invoice, né, que está aparecendo aí na tela, ela concentraria todas as emissões num único ambiente para várias empresas, né, e então começaria a fazer o processamento disso, nós precisaríamos ter um processamento mais rápido. Então, nós redesenvolvemos algumas partes aí, e quando foi que nós lançamos, então, o produto Invoice, primeiramente no Uruguai, né, e depois aqui no Brasil. Ricardo, passa a próxima slide, por favor. Então, falei até 2012, que foi o ponto fundamental aí, né, Migrate abrindo um mercado internacional, digamos assim, lançamos o Invoice no Uruguai, né, em 2013 lançamos o Invoice aqui no Brasil, todo ele desenvolvido em GeneXus, 90% desenvolvido em GeneXus, algumas partes, algumas conexões externas feitas em C# puro, né, e em Java.
Hoje nós temos 16 anos de história aí, tá? Esses 16 anos são junto com antiga Artec, hoje é Genexus, né? Nós chegamos à marca de mais de 30 mil empresas no Brasil, no Uruguai e Paraguai utilizando essa solução, tá? São mais de 800 RPs integrados, temos uma equipe aí com mais de 70 pessoas, todas elas aqui no Brasil, nem todas aqui em 3 de Maio, né? Nós somos aqui num cantinho do Rio Grande do Sul, né? Faz frio pra caramba aqui. Nós temos uma plataforma, o Invoice hoje, ele está integrado com mais de 2 mil municípios, emitindo nota fiscal de serviço eletrônica, né? Se não é o maior, é um dos maiores sistemas aí que possui a quantidade de municípios que nós temos integrados, né? Nós, hoje, por dia, são em torno de 5 milhões de documentos transacionados na nossa plataforma, tá? No Brasil, daí em torno de 80, 100 milhões de documentos mês, né? No Uruguai dá em torno de 1 milhão de documentos mês. O Uruguai, obviamente, tem um mercado um pouco menor que o brasileiro, né? Não menos importante, mas em quantidade de empresas e quantidade de emissões um pouco menor, né? E no Paraguai abrimos as portas ano passado lá e estamos avançando agora um pouco mais lento em virtude do Covid, né? Pararam um pouco as coisas aí, mas hoje 21% das emissões eletrônicas no país são através do Invoice também, tá? Então, esses números são atuais, tá? Lá em 2012, quando nós migramos do desktop para o cloud, nós acabamos optando por uma empresa brasileira, um data center brasileiro, né? Na época era a Log, né? Um dos maiores data centers aí da América do Sul, se não maior na época. E ano passado, nós migramos de data center, nós migramos para dentro do Google Cloud Platform, né? Do GCP, hospedado em São Paulo, né? Tá em São Paulo, com ambiente redundante nos Estados Unidos. E hoje, digamos assim, 85% da nossa aplicação ainda está em Genexus, ainda, não que vai ser diferente, mas acabamos tendo que customizar algumas coisas em C Sharp, né, por causa da imigração para dentro do GCP. Acho que isso é um processo normal, né, não é nada muito complexo de se avaliar. Hoje, esses 80 milhões de documentos mês aí no Brasil, né, dá para chutar aí uns 85 milhões ao todo, dentro do Invoice, todos processados dentro do mesmo ambiente, né, dentro da mesma plataforma. A equipe hoje estamos em home office, né, toda a empresa está em home office, até dá pena de chegar no escritório, porque está tudo vazio lá, mas a grande maioria está trabalhando home office, todos conectados dentro do nosso ambiente de desenvolvimento, que também está virtualizado dentro do GCP, e todos eles conectados aí com o Genexus Server, né? E ele faz a ramificação, então, nas cabeças de cada desenvolvedor, tá? Essa migração do ano passado para o GCP se deu em virtude de uma maior garantia de maior estabilidade, né? A gente buscou essa estabilidade aí um pouco melhor dentro do GCP. É bacana que vai fazer um ano agora em setembro que nós migramos, e dentro desse um ano aí não tivemos nenhum caso de instabilidade na plataforma, né, causado pela infraestrutura, e pouquíssimos casos, assim, nós temos menos de 2% de casos de instabilidade causada por código também. Então, isso é um número bem interessante, a qualidade de software para esse nível aí de complexidade que a gente tem, é um número bem interessante. O Carlos Lucchini aí me colocou 2 perguntas aí no chat, aproveitar para... Vamos deixar as respostas e perguntas para o final? Depois? Pode ser? Pode.
Então, vamos ter espaço no final para responder as perguntas. Beleza. Bom, quanto a Migrate, a gente tá com um plano de expansão aí, né, para a América do Sul. A gente está colocando o primeiro pezinho aí no Paraguai e de olho em outros países aí que estejam dentro desse processo aí de modernização do processo de faturamento, né, de faturação. Paraguai se mostrou um país bastante promissor, nós aproveitamos a oportunidade. E, como a gente falou aí, são praticamente 20 anos com o GeneXus, né, 18 anos com o GeneXus, 16 anos de empresa e 18 anos com o GeneXus. Nessa caminhada toda aí, e não temos ideia de trocar, não. Aí, Ricardo, não sei se tu queres que eu comente mais algum assunto específico. Não, esse slide eu achei. Foi uma breve explicação aí, né, da Migrate esse tempo todo. Abrindo um pouco o leque do invoice, né, o que a gente faz para conseguir processar hoje são mais de 1.000 transações por segundo, né. A gente, de certa forma, deixou ele independente de base de dados, então hoje o processo de emissão dele, ele não passa por um banco de dados, né, nós temos um banco de dados em memória, que é o IMS, Invoice Memory Storage. Então, todo o processo de emissão, a gente faz uma pré-carga disso dentro do IMS. O IMS é um conjunto é uma arquitetura de bancos no SQL, né? Baseado na memória, que a gente consegue fazer todo o tratamento e deixar as cargas base aí do dia carregadas em memória. Tá? Então, hoje, nesse ambiente, a gente tá escalonado aí para 1.000 transações por segundo, e a gente consegue escalonar ele tranquilamente e para 2.000, 3.000, 4.000 transações por segundo, apenas mexendo hoje na arquitetura, na infraestrutura, né? A solução em si está preparada para comportar isso, né? Nós temos hoje web services, né, disponíveis aí para conexão, então, até lá na versão desktop, nós, digamos assim, trafegávamos arquivo XML físico entre o aplicativo desktop e os RPs, né? Nós migramos isso para web services, REST e SOAP, né? Temos esses dois modelos de integração aí. Também existe aí um conector, né, feito em C Sharp, para RPs ainda que não tem tecnologia para fazer a conexão com Web Services, né? Então, ele acaba também gerando um XML e a gente tem um conector em C Sharp aí que faz a conexão com o Invoice, né? Toda a porta de entrada aí é o Invoice. Hoje, o Invoice, lá em 2012, ele nasceu como um emissor de documentos fiscais eletrônicos, né? O Invoice, ele já é muito mais do que isso, né? Nós já temos aí inteligência artificial embutida dentro dele, que é a MIA. Então, boa parte dos tratamentos hoje da nota fiscal de serviço eletrônica é feito com inteligência artificial. Então, por exemplo, quando ele importa um documento XML de alguma prefeitura, nós temos um serviço que monitora as prefeituras e busca as notas fiscais emitidas contra a empresa, por exemplo, né? Eu sou uma empresa que quero manter todos os meus documentos eletrônicos em um só lugar. O Invoice faz isso. Então, ele conecta nas prefeituras, ele também monitora contas de e-mail e faz a importação dessas notas fiscais de serviço e armazena dentro dele, né? E todo esse processo de importação, hoje, ele é feito com inteligência artificial. Não existe hoje uma programação para cada padrão, para cada modelo de cada prefeitura, né? Hoje, no Brasil, são são várias empresas que prestam serviços para prefeituras, né? Então, nós não temos um modelo único no Brasil, infelizmente, para as prefeituras, e a gente precisava de um mecanismo um pouco mais inteligente aí, que pudesse fazer essa importação de forma automática, sem a gente ter que estar preparando a importação de cada layout, tá? Então, a MIA, que é a nossa inteligência artificial,
faz esse trabalho aí, e a gente está expandindo ele para outras áreas do Invoice, né? Então, nasceu como emissor de documentos fiscais e hoje é um gestor, tá? Ele faz toda a parte de gestão. Temos vários dashboards em cima dos documentos, né? Com gráficos resumindo informações em cima dos documentos fiscais eletrônicos armazenados lá dentro. Nós temos aí o Invoice White Label, que a gente utiliza ele bastante no Uruguai, né? No Brasil, algumas empresas acabaram aderindo a ele, que é você colocar a sua própria marca em cima do invoice, né? A gente vende o motor, você coloca a sua marca em cima, né? Nós temos, o invoice é baseado em cima do conceito de extensões, né? Onde eu tenho o nosso motor, que é a parte de emissão, e ao redor dele nós temos um conjunto de extensões que tem diversas funcionalidades diferentes, né? Invoice e-mail, a digitação, antecipação de recebíveis, perdão. Todo o controle aí é feito com extensões instaladas em cima da plataforma Invoice também. Então, conforme a gente vai desenvolvendo o recurso, a gente vai estar entregando isso dentro do Invoice em formato de extensões, né? A manifestação destinatária, monitoramento e busca automática de documentos na Secretaria da Fazenda, nas prefeituras, também é uma extensão, né? Que faz parte da plataforma Invoice, né? A manifestação é em cima de notas fiscais eletrônicas, conhecimento e transporte, né? A gente faz a importação das notas fiscais de serviço das prefeituras, que nem eu comentei antes, né? E hoje o Invoice ele abrange praticamente todos os documentos fiscais eletrônicos emitidos no país, né, os principais deles, que é conhecimento e transporte, nota fiscal de consumidor, eletrônica, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal de serviço, que é o MDFE, várias siglazinhas aí, né? O Brasil gosta de siglas. E hoje a gente concentra tudo isso em cima do Invoice. Hoje nós temos aí praticamente 2 bilhões de documentos fiscais eletrônicos na nossa base de dados, né? É um histórico aí de 8 anos praticamente de documentos, não só Brasil, mas Uruguai e Paraguai também. Tá? Muito bom. Ô, Glauber. Oi. Você pode contar para a gente um pouquinho mais aí, no início lá, por que vocês escolheram o GeneXus, como é que foi? Quando nós entramos como incubados na John Deere, na época, eles usavam, né, e eles nos apresentaram a ferramenta. Eu era desenvolvedor Delphi na época, quem sabe alguns que estejam conectados aí lembram do Delphi. Eu era desenvolvedor Delphi, Clipper e outros derivados aí. E quando nos apresentaram o GeneXus, a gente conseguiu entender todo o modelo dele. Na época nós trabalhávamos com o GeneXus 3.0 e o 7.5, né? Começando aí a parte Windows, GeneXus 7.5, GeneXus 3.0 com o Visual Fox Pro. Tá? Troço bem louco na época ali. DBF, depois nós migramos para SQL Server. E o que nos chamou a atenção justamente foi essa possibilidade rápida que ele permite, né? E quando nós começamos dentro da John Deere, nós tínhamos uma solução GeneXus gerando Visual Fox Pro em DBF, né? E o primeiro projeto que nós trabalhamos grande foi a migração de DBF para SQL Server, né? E o bacana disso tudo é que nós não precisávamos praticamente mudar zero de código, né? Nós simplesmente criamos um protótipo novo lá, um modelo novo para SQL Server, e tivemos que mudar somente algumas regras de escrita, né? Implementar controle transacional na época, né, que em DBF não tinha, e com o banco de dados relacional passou a ter. Isso foi meio que mudando a nossa visão do GeneXus e da plataforma de desenvolvimento, onde nós, como desenvolvedores, acabávamos focando mais em negócio, né, em conhecimento de negócio do que conhecimento técnico. Isso foi nos preparando também para assumir projetos maiores, né, projetos mais complexos em si, e foi abrindo novas portas para nós. Ou seja, nós tínhamos segurança de que nós tínhamos uma plataforma de rápido desenvolvimento, né, e que nós conseguiria
que conseguiríamos entregar um retorno mais rápido para o mercado, mais rápido que nossos concorrentes na época, e com uma qualidade maior, né? De código e uma qualidade maior de software em si também, né? Então, foi lá em 2002, e quando nós abrimos a empresa em 2004, nós não tínhamos dúvidas, né, de manter em GeneXus. Nós desenvolvemos, olha, uma boa quantidade de projetos na época, nesses 4 anos, todos eles em GeneXus, alguns para grandes empresas aqui no Brasil, né? E em produção, a gente de vez em quando continua dando manutenção, né? Eu acho que essa questão do GeneXus na época, justamente junto com, como eu comentei do GNFE, né, nosso primeiro produto aí de nota fiscal eletrônica, é essa velocidade, essa performance de desenvolvimento quando você precisa mudar alguma coisa na sua empresa, quando você precisa se adaptar a uma tecnologia nova, ou se adaptar a algum cenário novo dentro da área de tecnologia, né? Nem você mostrou no gráfico ali antes, todas as tecnologias que o GeneXus foi incorporando, ou seja, desde a época do S400 até a época atual aqui, que a gente está falando de inteligência artificial, blockchain, né? Ou seja, você continua programando e conhecendo a lógica do GeneXus, que é a mesma desde lá dos anos 80, né? Você vem trazendo ela junto, e na época nos deu bastante tranquilidade na hora de você começar a trazer pessoas novas para dentro do teu time, e que você sabia que o conhecimento estava centralizado dentro da tua base de conhecimento do GeneXus, né? E não só nas pessoas, né? Você dividia esse conhecimento dentro da KB GeneXus. Isso nos trouxe tranquilidade na época, e nos deu bastante confiança de continuar os projetos dentro dessa ferramenta, né? Perfeito, perfeito. E você pode contar para a gente uma outra coisa? Claro. Na parte de criticidade dessa performance, dessas mudanças, né? Eu entendo que o GeneXus contribuiu bastante com vocês, mas e na parte também de mudança de regra de negócio? Porque 2.000 prefeituras que estão mudando regra a todo momento, você tem que ter uma velocidade para poder entender e aplicar isso daí de novo no seu produto gigantesca. Eu vi que você tem lá o módulo de inteligência, mas eu queria saber também o quanto que o GeneXus ajuda nisso também, né? Claro, claro. Como eu falei, toda essa parte aí, ela é em GeneXus hoje, todo o núcleo da aplicação, a parte principal da aplicação, ela tem como digamos assim, como fonte principal o GeneXus, né? A parte de inteligência artificial, hoje nós utilizamos Python para isso, né? E Node.js também, para desenvolver a parte de inteligência artificial. Mas toda a parte de processamento disso, hoje é desenvolvida dentro do GeneXus. E essa atualização rápida, as mudanças, aqui no Brasil até agora diminuiu um pouco, né? Essa questão de liberação de atualizações de atos COTEPs ou de normas dentro da Secretaria da Fazenda, mas até 2016, até 2014, 15, 16, tivemos 2 ou 3 atualizações de regras de negócio por ano, né? Isso foi bastante crítico, assim. E o legal disso tudo é que, como você tem o conhecimento armazenado dentro da ferramenta, e você consegue atualizar isso de forma rápida também, porque o GeneXus resolve boa parte das complexidades tecnológicas que a gente tem, foi um processo bem mais simples de atualizar, de gerenciar, né? Por exemplo, dentro do XML, né? O SDT hoje, falando um pouco
tecniqueza aí, né, do que eu me lembro ainda. O SDT como objeto, como componente dentro da base de conhecimento, ele fazia toda a gestão do XML junto aos RPs e toda a gestão do XML junto à Secretaria da Fazenda. Então, acrescentando campos, reduzindo o campo, tirando campos, né, do SDT, o processo de geração do código era a parte mais complexa, né, digamos assim. Era mais demorado gerar o código do que mexer dentro da KB. Então, essa velocidade que você componentiza e você deixa que a parte operacional mesmo seja realizada pelo gerador de código, deixa mais simples a atualização da tua aplicação, né? E garante que você tenha uma velocidade maior de entrega disso também junto aos clientes. Muito bom. O Gabo, uma outra dúvida. Você mencionou que vocês têm 800 empresas, 800 RPs que estão integrados com o Invoice. Isso. O que são... Pois não. O que são esses 8... Como nós temos um intermediário, né, entre... Qual que é a proposta do Invoice, né? Tirar o trabalho, ele é bem parecido com o do Genexus, né? A gente se baseou no Dartec na época. Aquela história de não reinventar a roda, né? Se você já tem alguma coisa, utiliza o que tem, não fica reinventando a roda. O Invoice foi mais ou menos nessa linha, né? Ou seja, qual que é o core do teu negócio, né? Uma empresa de RP. O core negócio de empresa de RP não é fazer a parte da parte eletrônica dos documentos fiscais, é a parte financeira, a parte contábil, a parte de recursos humanos. O core das empresas, né, é o que vende a empresa, né? A parte da nota fiscal eletrônica em si era uma obrigatoriedade acessória das empresas, né? Então, nós incubamos isso como sendo o nosso core migrate, sendo essa obrigatoriedade acessória aí dos RPs. Então, quando nós criamos o Invoice, era justamente para fazer essa parte tecnológica e facilitar a vida das empresas. Ou seja, ao invés de você desenvolver toda a parte de assinatura digital, geração de XML, conexão com web services, toda essa parte complexa, né? Municípios, imagina você integrar com todos os municípios brasileiros, né? É um processo bem doloroso, né? Para quem já fez isso sabe o que eu estou falando. E sempre em épocas de eleições troca a solução, né? Então, a empresa ia dedicar, quem sabe, boa parte da sua equipe de desenvolvimento para estar fazendo uma obrigação acessória. Nós, quando montamos o Invoice, era para justamente tirar essa dor das software houses, né? E fazer dessa dor o nosso negócio, né? Então, o Invoice hoje, ele vem justamente proporcionar isso. Então, as empresas que desenvolvem RPs, ao invés de conectar com a Cefaz, com todos os municípios, eles acabam conectando conosco, né? E a gente faz todo... Inclusive, o layout de integração é único, é um web service de emissão somente, você não precisa ficar conectando a diversos municípios ou diversos padrões, é um XML só. A gente ajuda bastante nesse ponto aí também, tá? Então, são mais de 800 RPs, são as RPs que utilizam os nossos serviços, utilizam os serviços da Web Services da Migrate, né, do Invoice, para fazer a emissão desses documentos, né? Ao invés de eles estarem conectando direto com o objeto fim, aí, que seria a Cefaz ou as prefeituras, eles fazem essa conexão conosco. E hoje aí nós temos contratos aí com mais de 800 software houses espalhados pelo Brasil, Uruguai e Paraguai. Perfeito, perfeito. Ok, Glauber, eu acho que deu uma ótima ideia. Eu acho que a Migrate está de parabéns, uma solução bem robusta, bem sólida, né? Uma solução madura. Acho que parabéns aí para a Migrate. Né? Obrigado. Eu queria ver se a gente abre agora para... Eu vou parar o compartilhamento da tela para a gente abrir... A gente abrir para...
perguntas, né? Caso tenha ficado alguma coisa meio confusa aí, podem perguntar. Tem algumas perguntas já aí. Eu não sei, Ricardo, posso ir respondendo? Pode. Posso? Tá. O Luquini perguntou aqui no início como a gente faz o processo de atualização do sistema, né, de missão crítica. Hoje sim, hoje a gente está dentro do sistema de borda do GCP, tá, do Google Cloud, ou seja, onde está rodando o google.com, né, que é o sistema de borda deles, né. Então, os nossos serviços rodam em cima dessa plataforma. E sim, eles trabalham em cima de um load balance, né, global aí, né, do Google, e as nossas atualizações hoje são feitas durante o dia, tá? Hoje é feita a atualização é gerado, né, a atualização pelo GeneXus, é feita a geração dentro do processo de desenvolvimento, lá no GeneXus Server. A gente exporta isso para a cadeia de fechamento, né, que a gente tem. Nessa cadeia de fechamento, a gente exporta essa versão, coloca num servidor de homologação, tá? A gente passa essa versão, digamos assim, passa alguns dias dentro do servidor de homologação, e aí depois a gente utiliza o Jenkins, é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer isso, né? Que faz a atualização desse código, então, em todos os servidores, tá? Dentro do conjunto de load balance que a gente tem dentro do GCP, tá? Hoje, sim, o load balance que a gente usa é o de borda do GCP para fazer justamente ter essa disponibilidade que a gente tem hoje, né? A atualização é do dia, né? É um processo automático que o GCP lá tem, que o Google Cloud tem. A gente sobe servidores novos e ele automaticamente vai recriando, derrubando os antigos, né? E subindo servidores atualizados. Processo transparente, aí a aplicação não para durante a atualização das versões, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como foi feita a engenharia? Oi? Não é o do LGPD aí? LGPD. Verdade, LGPD. Bom, a gente está em fase de implementação da LGPD, né? Ela foi postergada aí para maio do ano que vem. Mas a gente está em processo de implementação. É muito mais documentação, né, de processos, revisão de regras e procedimentos, do que literalmente código, né? 20% do processo vai ser código, a gente vai adequar o invoice para algumas regras que tem dentro da LGPD, né? Principalmente logs, alteração do processo de login, de acesso a informações, controle de acesso da aplicação. Algumas coisas do dia a dia mudam com isso, né? Mas a gente está se preparando, a primeira fase agora do LGPD entra agora no sprint desse mês, de julho, entra em produção. A gente estava esperando que fosse agosto, né? Então, a primeira parte mais crítica entra ali. A gente está fazendo agora, junto com uma empresa, um processo de validação da aplicação, né? Digamos assim, contratamos uma empresa para atacar o invoice para ver se tem alguma brecha quanto à aplicação, né? Fazer uma validação externa aí do código e também do sistema em funcionamento, tá? Mas postergamos a segunda fase aí para o final do ano, para ser liberado aí até o final do ano, tá? Como foi feita a engenharia para a implementação de inteligência artificial para a importação dos dados? Bom, essa é uma pergunta que não vou saber explicar tecnicamente, tá? Ela foi desenvolvida, se não me engano, em Node e Python. São duas linguagens que a gente utiliza para a implementação da inteligência artificial, da MIA, né? E ela está sendo construída com um microserviço dentro do GCP, né, que vai ser consumido pelo invoice, tá? É como se fosse uma extensão também do invoice, né? Ela vai ser, um microserviço que vai ser consumido dentro do invoice pelos módulos e
e pelos componentes que tem lá dentro. Tá? Tecnicamente, eu não vou saber te explicar, tá? Como é que foi construído isso. Estão fazendo alguma coisa voltada à blockchain? Não, nesse momento não. Não vemos, nesse momento, a necessidade de colocar algo dentro do blockchain, né? Eu acho que no nosso ramo ainda não tem nada em específico para ser colocado dentro do blockchain, certo? Sobre o processo de atualização das suas aplicações com as novas versões do GeneXus. Nós atualizamos agora, final do ano, nós migramos para a última versão do GeneXus, tá? Nós estávamos na Evolution 3 ainda, e a gente migrou para a última versão agora, final do ano. A versão entrou em produção em março, se eu não me engano. Tá? Tivemos alguns detalhes na atualização, mas por culpa nossa, digamos assim, porque tínhamos feito de uma forma, e aquela forma que a gente tinha feito estava errada, a gente teve que mudar para certo. Foi o único percalço que a gente teve dentro do GeneXus assim. Tivemos um bug dentro do GeneXus que a gente descobriu nesse processo de migração também, que foi logo corrigido e liberado num upgrade. Tá? Agora a gente está 100% aí na última versão, com todas as cabeças migradas para a última versão do GeneXus. Virou chefe. Acontece. Questões de custos para software house. Tem margem para quem está iniciando, tem interesse no produto. É fácil a integração com o nosso sistema. Sim, tem margem. A nossa proposta é justamente essa. A gente não trabalha com... a gente não lida com o cliente final. A gente não negocia com as empresas. A gente negocia com as software houses. A gente faz um preço para as software houses e esse preço depois a software house refaz para os seus clientes. Tá? A gente tem aí um modelo comercial bem interessante, né? A gente já falou, tem 800 software houses, desde de startups até software houses já consolidadas no mercado aí, como TOTUS, né, SAP, utilizam, como também tem startups aí iniciando, que a gente tem um modelo comercial bem atrativo para quem justamente está começando nesse ramo, né? A gente cresce junto com os clientes. Tá? Se o cliente crescer, a gente cresce junto. Esse é o objetivo. Não é ganhar dinheiro agora, e sim com o crescimento da empresa. Tá? Eu posso deixar meu contato depois, né? Ou deixa o contato aí, eu peço para o nosso comercial entrar em contato com vocês, quem tiver interesse, e aí a gente já explica como é que isso funciona. Tá? Utiliza o GAM para autenticação, autorização? Não utilizamos o GAM, tá? Porque nós já viemos de um processo próprio de autenticação antes, não migramos para o GAM, pelo impacto que isso geraria dentro da KB, né? E estamos integrando agora com uma solução de autenticação do Google, tá? Isso até é um requisito deles lá, por causa da LGPD e da GDPR, a gente tem que fazer um processo de certificação com eles lá, por isso também. Então, a gente está juntando a autenticação da aplicação com a autenticação do GCP. Tá? Glauber, sem uso do GeneXus, vocês teriam o mesmo grau de evolução técnica do negócio comparado à situação atual? Olha, eu acho que sim, Gabriel, tá? Mas não com a mesma quantidade de pessoas. Eu acredito que nós deveríamos, se tivéssemos em outra linguagem, nós teríamos ter crescido aí no mínimo uns 30% a 40% em equipe, né? Porque hoje a equipe se mantém a mesma, né, de boa parte lá do início ainda, né? E eu acredito que pelo conhecimento estar concentrado dentro da KB, e a parte tecnológica, o GeneXus está resolvendo, né? Nós não precisamos nos preocupar com aquelas várias tecnologias que surgiram aí no mercado, né? Nós soltamos uma versão mobile aí da nossa aplicação no Uruguai, aí é questão de 3, 4 meses, né? Então, e não foi desenvolvida em Java
e nem na linguagem proprietária lá da iOS. Tá em Genexus, a gente gerou especificamente para cada linguagem e tá sendo já oferecida para os nossos clientes lá do Uruguai. Tá? Então, acho que essa performance no desenvolvimento, o Genexus ajuda bastante. Tá? Essa garantia de que o negócio está evoluindo e continua se mantendo atualizado aí com as tecnologias do mercado. Existe a possibilidade de trabalhar com gestão de documentos com outras extensões, tipo PDF, Doc, TXT? Trabalhar com gestão de documentos... Não... Existe, mas hoje o Invoice não tá, digamos assim, preparado para isso, tá? Não temos esse requisito aí em mente agora, tá? A gente trabalha hoje especificamente com documentos fiscais eletrônicos e armazenamento específico de XML. Hoje, gestão de documentos de outros tipos a gente não está no nosso radar por enquanto, tá? Mas sempre existe a possibilidade de avaliar, né? Quem sabe a gente possa conversar e entender bem certo a necessidade e, quem sabe, se adeque a alguma extensão aí que a gente possa estar pensando para o futuro. Tá? Quem quiser mais informações... Natália aí. Obrigado, Natália. Deixou o nosso contato, tá? Quem quiser entrar em contato aí para ter mais informações, Natália está aí também, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que eu cheguei no final, estava lendo o chat. Não sei se eu fui claro aí, Ricardo. Posso estar esclarecendo mais algum ponto? Super claro, super bom, super bacana, a solução excelente. Eu acho que deu uma boa visão para o público que está ouvindo aqui. E parabéns, de novo, parabéns para a Migrate, tá? Obrigado igualmente, né? Eu acho que nós temos aí alguns minutinhos, mas eu não sei se tiver mais perguntas, senão a gente pode... Não sei se você quer alguma consideração final falar, Glauber, ou... Eu não sei, Ricardo, assim, como empresa, eu acho que boa parte do sucesso da Migrate se deve à ferramenta que a gente está utilizando, né? E sempre a parceria que a gente teve com a Artec, antiga Artec, né? Agora a Genexus, né? Me perdoem se eu falar Artec, porque eu estou viciado nisso ainda. Mas nós sempre tivemos um relacionamento muito bom, né? Desde o início. A Genexus sempre nos recebeu muito bem no Uruguai, né? Em treinamentos, consultoria, né? Trabalhamos várias vezes em projeto, em conjunto, e foi sempre bem bacana trabalhar com você. Oi? Nós somos clientes da Migrate lá no Uruguai. Exatamente, Genexus usa Invoice no Uruguai para emitir as suas facturas eletrônicas, né? Verdade, não esqueci de mencionar. Obrigado por lembrar aí, Ricardo. Eu acho que essa história, a gente precisa ter fornecedores próximos da gente que estejam dispostos a trabalhar junto, né? E a Genexus sempre foi parceira conosco nisso, né? Tem uma comunidade muito forte, tem uma comunidade, digamos assim, apaixonada pela ferramenta, né? Que não larga o osso. E eu acho que, assim, para quem está começando uma empresa, para quem está iniciando uma startup, por exemplo, e quer ser competitiva no mercado, o Genexus é uma baita opção, porque você consegue estar dentro da atualização tecnológica, né, do mercado, e você consegue focar no teu negócio, né? Muitas empresas no início focam em tecnologia, e quando na verdade a tecnologia é só um dos meios para chegar no produto final, né? Então acho que você tem que focar no seu negócio, em fazer o que você se propôs a fazer, né? Tecnologia tem que ser uma ferramenta aí para você chegar até lá, né? Então acho que o Genexus ajuda bastante nisso. Nos ajudou nisso no início, né? Migrate cresceu na época por causa do Genexus. A primeira versão do GNFE, lá em 2008, nós desenvolvemos em 2 meses, começamos em fevereiro, e nós emitimos a primeira nota fiscal eletrônica dia 1º de abril, acho que até o Vinícius Urnal aí está online conosco.
Não, já saiu. Nós estávamos lá conosco até um pouquinho aí. Ou seja, fizemos um produto completo praticamente em 2 meses, né? Com uma equipe reduzida. E aí depois adaptar as necessidades do mercado foi um processo bem simples e não foi traumático, né? Acho que para quem está começando aí como startup, o Genexus é uma excelente opção. O Glauber tem uma pergunta retardatária, 2 perguntas aí novas. Uhum. Deixa eu ver aqui. Glauber, gestão de documentos fiscais. Adriano é meu colega de trabalho aí. Tem integridade e assinatura digital. Por isso, a gestão de outras extensões pode comprometer a integrar o documento fiscal. Interessante comentário aí do Adriano. Leandro Penha, desculpa, acabei perdendo o início, mas trabalho com assinatura de documentos com certificado A3? Sim, a gente tem um módulo, tem uma extensão que utiliza o certificado A3 para assinaturas, tá? Mas ele já é um processo mais moroso, em virtude de que o A3 você precisa ter o driver externo, né? Ou cartão de memória, ou pendrive espetado no computador, tá? Então, você hoje precisa tem uma dependência do teu computador local, aí instalar aí um applet Java para fazer isso funcionar, se eu não me engano. Tá? Mas a gente tem um módulo, sim, que faz a parte utiliza o A3 para fazer isso, né? E também tem o conector em C#, que ele é instalado na máquina, ele também acaba fazendo essa parte de assinatura utilizando o certificado A3. Tá? Mas hoje 99% dos clientes utilizam A1, se não mais, né? Certificado A1. Lá, por favor, foi feito algum trabalho específico para os milhões de documentos transacionais da aplicação? Um trabalho específico? Eu acho que o que nos possibilitou fazer isso, assim, uma tecnologia só não resolve tudo. Você precisa ter um conjunto de tecnologias que te ajudam e que uma complementa a outra para chegar num fim, né? Então, hoje o processo, todo o processo de recepção, todo o serviço de recepção, gravação, cálculo, validação, ele é feito com o Genexus. A única diferença que nós fizemos foi a implementação de um banco no SQL, né? No SQL, para tirar a dependência do banco de dados e dar uma performance um pouco maior no processo de recepção de documentos e consulta de documentos, né? Hoje, um dos maiores custos é o acesso a banco de dados, né? Custo de disco, custo de rede. Então, a gente acabou tirando um pouco esse custo de tempo, né? Não financeiro, custo de tempo. Então, a gente tirou isso do banco de dados e acabou colocando isso dentro do IMS, que é um conjunto de softwares aí que tem RabbitMQ, tem Redis, MongoDB, tem BigQuery do próprio Google. É um conjunto de aplicações aí que tira a dependência do banco e me entrega a informação de forma mais rápida. Tá? Então, a diferença é essa. Aí existe um processo redundante. Se o processo de memória está fora, né? Se o IMS está fora, a gente vai para o banco, tá? Que é um processo de redundância que a gente tem na aplicação. Mas hoje a primeira opção é buscar dentro da memória as informações que vieram e gravar na memória, e aí depois existe um processo de persistência, né? Um processo em back-end que faz a leitura da memória e gravação no banco de dados, né? Mas hoje são questões de segundos aí que fica dentro da memória, né? E o processo em memória também é redundante, tem um conjunto de servidores aí que faz o balanceamento do IMS. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. O único tratamento feito foi esse. Ficou claro, sim. Com a sua experiência trabalhando com Genexus, você indica quem está iniciando o trabalho com .NET ou Java? Ou não tem importância essa escolha? Eu acho que a importância tem que dar para o teu produto, tá? Se você está disposto a fazer um produto de gestão de documentos fiscais eletrônicos, tem que dar importância para esse produto. E aí você utilizar a tecnologia que tem aí ao seu redor para viabilizar esse produto, né? Eu acho que sim, o Genexus, para quem está começando,
quem precisa migrar agora para uma tecnologia mais atual, eu acho que é o caminho mais fácil e mais seguro para isso. Tá? Por quê? Porque ele te dá uma gama de opções, né? Digamos, se eu precisasse agora entregar uma versão mobile né, da minha aplicação, eu não preciso aprender a desenvolver uma linguagem lá em Java, né? Esqueci o nome da linguagem da Apple. Hoje eu simplesmente crio um modelo novo dentro do GeneXus, utilizo a mesma linguagem, mesmo conhecimento para fazer aquilo, entende? Claro, eu preciso adequar o meu time para pensar mobile, mas tecnologicamente eu tenho uma estrutura por trás que me fornece ferramentas para fazer isso, tá? Então, acho que esse é o foco, quando você pensar em um negócio novo, é você dar foco para o produto, né? A tecnologia é um caminho, você tem que optar por uma tecnologia que te dê um futuro, obviamente, né? E que te comporte, que dê condições para que você foque no produto, e não que você tenha que pensar mais em tecnologia do que em produto. Ô, Glauber, nós acho que estouramos nosso tempo. Eu queria agradecer imensamente aí a tua presença, agradecer aí a presença dos participantes, dos ouvintes aí, dos inscritos, ao pessoal da Migrate também que está nos assistindo aí. Eu acho que foi muito... Está de parabéns. E eu acho que... Bom, enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde aí a todos. E Obrigado, até breve. Um abraço aí, Gabriel. Luquini. Bom falar com vocês aí. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Estamos à disposição aí para caso queiram. Isso aí. Ok, beleza? gente? Beleza. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.